Meu amigo, minha amiga, o INSS deixou de cumprir obrigações. E o que acontece? Correr atrás dos seus direitos e conseguem receber. Nós vamos falar de casos aqui nesse vídeo aqui com relação a isso. Quando que o INSS deve pagar danos morais? Bom, acontece quando o segurado ou um beneficiário ele tem seu psicológico abalado em razão de ato injusto do INSS. Olha aí, prestar atenção. Não é preciso gerar prejuízo financeiro, basta afetar emocionalmente a pessoa. Olha aí, ó. Então, indenização não é só pelo prejuízo financeiro, de você ficar sem receber, no caso aí, o seu benefício. Um prejuízo emocional já cabe, olha aí. Importante ou não ter conhecimento, tá? Muitos segurados sofrem com atitudes equivocadas do INSS por vários motivos que caracterizam na justiça, sim, danos morais. Olha que coisa. Já pensou todo mundo que se sentiu prejudicado, que o INSS deixou de cumprir, por exemplo, um prazo de análise, o INSS deixa de conceder um benefício? Nós já falamos, o perito, né, se acha tanto semideus. O perito nada mais é que um médico concursado no INSS. Tem muitos peritos aí que maltratam, que chegam a ofender a moral e a honra de segurados, porque eles se acham numa posição que eles estão acima de qualquer coisa, mas não estão, não. Eles são médicos. O problema que nós sempre falamos é você comprovar. Grave, entre com o celular. Ah, não dá para filmar? Quando entrar na sala do perito, coloque lá o gravador de voz, coloque o celular no bolso e grave. Se houver uma ofensa, como nós já ouvimos vários relatos com relação aí a segurados sendo ofendidos por peritos, você tem pelo menos algo para provar. E o perito já começa por aí, ele é o médico, você já vai direto no Conselho Regional de Medicina, porque independente dele ser perito ou não do INSS, existe uma ética médica. Agora, vai mais longe, contrate um advogado, tem tudo como comprovar a ofensa, o dano moral, entre com um processo. Se todo mundo fizesse isso, pode ter certeza que muita coisa mudaria, tá? O dano moral, ele cabe quando afeta a honra, a imagem, a saúde psicológica e demais direitos, né, da personalidade de uma pessoa. No contexto do dano moral contra o INSS, tem diversas situações, por exemplo, a má prestação de serviço, demais atos ilícitos cometidos pela Previdência, acaba gerando sofrimento e é passível de indenização, como eu acabei de falar, no caso principalmente dos peritos. Não confunda quando a gente fala de danos morais, uma indenização de danos morais com auxílio acidente, tá, pessoal? Auxílio acidente não tem nada a ver com esse tema que nós estamos lidando aqui, que é danos morais, tá? E outra, o auxílio acidente ele é pago em parcelas no valor fixo, o dano moral não, ele vai ser estipulado aí no caso pelo juiz que vai julgar a causa, né? Bom, então já sabe que se o INSS não cumpre os prazos, o INSS não precisa somente que causar um prejuízo financeiro. Se causar um dano emocional, que muitas vezes a maioria das vezes você já está procurando o INSS porque está doente, incapacitado e acaba arrumando outro problema. Então, quer saber como tudo isso funciona? Assista esse vídeo com atenção, é o que eu falei no começo. Segurados que sabem e têm conhecimento, vão para cima do INSS e conseguem. Por quê? Porque o conhecimento faz a diferença, pessoal. Então você só tem a ganhar assistindo o conteúdo, adquirindo conhecimento. E se é o seu caso, fique atento aqui, pode ser que você pode entrar com danos morais, você pode acelerar aí alguma ação contra o INSS que vai ajudar a resolver seu problema. O problema existe, você está sofrendo. Assista o vídeo, procure a solução, encontre o caminho conosco aqui, tá? Então presta muita atenção. Você que está chegando agora, que fez um pedido no primeiro benefício, muitas vezes você não conhece o INSS, chega com toda aquela esperança, né, que tudo funciona, mas infelizmente não é assim. Basta você aqui acessar todos os nossos conteúdos aqui do canal e você vai ficar com um conhecimento muito grande de quais são os problemas que milhões de segurados enfrentam dentro do INSS, tá? E um deles são, por exemplo, os primeiros recursos do INSS. Você sabe o que quer dizer isso? Não sabe? Nós vamos destrinchar isso. As principais perguntas que são feitas aqui no canal, nós vamos responder agora aqui nesse vídeo. É muito importante para você, porque nós vamos falar tanto da parte administrativa como da parte judicial aqui no INSS. Perguntas como: quanto tempo demora o recurso de primeira instância
instância. Você sabia que existem duas instâncias de recurso no INSS? Pois é. Bom, o que é entrar e o prazo que o julgador tem é de 85 dias, nesse caso aí, o INSS, para julgar e devolver o processo, tá? De acordo com o INSS, esse prazo começará a correr depois que o processo for protocolado. Em situações de demora, será possível fazer uma reclamação pela internet ou pelo telefone, ou seja, caso o prazo ultrapasse esses 85 dias. Vocês não sabiam, são prazos estipulados, tanto dentro da Justiça como dentro do INSS. Recursos que você, por exemplo, o seu pedido de benefício está em análise, você tem como entrar com recursos. Nós vamos falar aqui o que é requerimento, como você protocolar, recursos na junta de recursos, o que é, e na Justiça, como tudo isso funciona, né? O que acontece quando o INSS entra com recurso? Olha lá, ó. Após a apresentação do recurso, o INSS vai reavaliar o caso e emitir uma nova decisão. Se o segurado não concordar com essa nova decisão, ainda é possível recorrer ao Conselho de Recursos do INSS. É uma instância administrativa, tá? Superior, é interna dentro do INSS, não costuma dar muito resultado, mas acham bonitinho falar que o segurado tem direito a entrar com esse recurso. Mais de 99% não modifica aí, no caso, o resultado que foi dado. E esse segurado acaba sendo obrigado a ir para a Justiça, tá? Segundo a lei, olha, nós vamos falar da lei agora. A Lei de Processos Administrativos, número 9.784 de 1999, o INSS ele tem 30 dias após o protocolo do pedido de benefício para ele conceder ou negar esse requerimento, tá? Esses prazos também são válidos, no caso, para quem fez pedido de revisão no INSS, tá? Quais são as etapas dos recursos dentro do INSS? A gente ouve falar tudo, mas não sabe, né? Como funciona o INSS, esses recursos, quais são o andamento? Bom, primeiro, você vai fazer a contestação. Depois, as etapas são o seguinte: vai ser protocolado o recurso, a reconsideração da decisão pelo próprio INSS, caso seja contrário, a apresentação da defesa, quer dizer, você vai apresentar a sua defesa, o envio de recurso do órgão que vai julgar, tá, dentro do INSS, algum departamento, a definição do julgamento, tá, como vai ser feito esse julgamento, e a sessão do julgamento. O INSS, ele tem lá uma comissão que julga esse tipo de requerimento, esse tipo de análise, mas esse pessoal que faz esse julgamento são os funcionários do próprio INSS, né? Então adivinha, né, como é que funciona tudo isso, né? Quanto tempo demora para o INSS analisar um recurso ordinário em primeira instância? Bom, como nós falamos, 85 dias para dar a resposta, tá? Esse período é contado a partir da data do dia em que o seu recurso foi protocolado. Caso o órgão não dê a resposta até esse prazo máximo, então é possível fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS ou pelo telefone 135. Olha o que sobra aí para o segurado caso o INSS não cumpra os prazos determinados, tá? Porque o INSS demora tanto para analisar um recurso? Como sempre, tem uma boa desculpa, né? Porque a demora na análise de um benefício no processo administrativo do INSS pode ter origem em falhas internas do INSS ou a desatenção do próprio segurado. Bom, falhas internas do INSS é uma desculpinha muito esfarrapada para dizer que eles não têm competência, que eles não estão com um quadro de funcionários ou não querem julgar esses recursos dentro do prazo, que é muita moleza. Não tem ninguém, não tem uma meta para esse funcionário para ele cumprir, então ele faz quando ele quer. E ainda, como eu sempre falo, a plaquinha: desacatar funcionário público sujeito a multa ou detenção. Se nem tráfico de droga hoje da cadeia, imagina desacatar aí um funcionário público. Agora, quando eles falam que pode ser culpa de segurado, muitos segurados, pessoal, realmente são negligentes com relação à documentação, com relação a horários, com relação a procedimentos que devem ter dentro da perícia. Então isso acaba interferindo e acaba dando uma justificativa realmente para o INSS negar, ou então atestar: nós não conseguimos fazer porque o segurado ele não fez o cumprimento de exigência. Você não sabe o que é o cumprimento de exigência? Nós já temos vídeos aqui no canal, inclusive não são vídeos de muito tempo atrás não, falando que enquanto você tiver com recurso em análise e estiver aberto um cumprimento de exigência, esse recurso não vai sair da análise. Pode ficar 1, 2 anos, 3 anos. O que é exigência? É falta de algum documento, alguma informação que o INSS alega que está faltando para ele terminar de fazer essa análise. Enquanto você não sanar
essa obrigação que o INSS está pedindo, o seu benefício lá, o seu recurso pode ficar indefinidamente em análise. Então presta bastante atenção, procura aqui no canal, tá? Cumprimento de exigência, você vai encontrar um vídeo, é muito interessante e é muito importante você saber. Agora, é possível acelerar o recurso dentro do INSS? Bom, além de você fazer essa reclamação dentro da ouvidoria pelo telefone 135, a alternativa que você tem é exigir aí um mandato de segurança, entrar com ação, que é um mandato de segurança, precisa de um advogado, tá? Vai para a mão de um juiz, esse mandado de segurança, ele não vai para o juiz dizer se você tem ou não direito a receber o benefício. Ele vai servir para o INSS e cumprir os prazos que estão determinados na lei. Nesse caso, o juiz pode até estipular multas diárias para o INSS, tá? Quando é, por exemplo, uma ação comum na Justiça Federal contra o INSS, é aquele processo que você vai entrar devido ao INSS dar indeferimento negativa, né, seu pedido de benefício, você cumprir todos os requisitos, ter direito ao benefício e mesmo assim o INSS não reconhece. Então aí você acaba passando por esses recursos, também vão dar negativo e você é obrigado a procurar a justiça, tá? Pessoal, o INSS muitas vezes descumpre decisão judicial. Então o que aconteceu? TRF3, a terceira região, vou dar aqui como exemplo, condenou o INSS a pagar multa por atraso na implantação de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Foi dada a sentença do processo, causa favorável aos segurados que estavam pleiteando a aposentadoria por tempo de contribuição, foi comprovado. Então o que o juiz fez? Ele deu 20 dias para o INSS implementar o benefício de aposentadoria sob pena de multa diária de R$100 mil, limitada até 90 dias. Mas nós já tivemos outros casos em que o INSS também, por descumprimento, já foi condenado a pagar 10 mil, 20 mil, 50 mil de indenização para os segurados que ganham processo na justiça e têm que aguardar essa decisão. Então, olha aí, ó, se a moda pega, quanta gente não coloca aqui nos comentários que o INSS não cumpre decisão judicial? Vocês estão vendo aqui, eu tô dentro do processo, tá? Dentro da ação. Agora, vamos ver como terminou isso? Assim, diante do conjunto probatório dos autos, revela-se adequado o valor de R$10 mil, esse suficiente para minimizar a dor da vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, o INSS, no não cumprimento de uma decisão judicial. O valor da indenização por danos morais deve ser acrescido de correção monetária desde o arbitramento pela sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Então, bom, resultado. Vocês veem que sacanagem, né? O segurado com direito à aposentadoria teve que entrar na justiça para conseguir o seu direito, que era a aposentadoria. Depois de aguardar o trâmite do processo, depois de aguardar tudo, sai a decisão judicial. O INSS não cumpre a decisão judicial só depois de 2 anos sem justificativa nenhuma e esse segurado recorreu à justiça. O INSS teve que indenizá-lo por danos morais com R$10 mil. Tá bom, pessoal? Abriu uma jurisprudência muito grande. Então, em todo o país, o INSS foi condenado. A implantação do seu benefício não fez. Procure um advogado e entre com danos morais, porque vai ser utilizada essa decisão aqui para todos os casos. Agora nós vamos falar também aqui nesse vídeo sobre um recurso que você pode conversar com o seu advogado e conseguir, através da sua necessidade, ficar aguardando o resultado de um processo contra o INSS e a morosidade da justiça. Então acompanhe essa dica que é muito valiosa. O que é a tutela antecipada? É um recurso que a justiça utiliza, por exemplo, para driblar a morosidade da própria justiça. Nós sabemos que dentro do INSS é muito complicado você conquistar seus direitos. Muitas vezes você tem os seus benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, diversos benefícios negados. Todo segurado, a maioria, é obrigado a recorrer à justiça. E nós temos uma justiça muito morosa no Brasil em todos os sentidos, pessoal. Então, o que acontece? É um acúmulo enorme de processos contra o INSS, sem solução, sem o juiz dar uma definição favorável ou não. Nesse caso, nós vamos colocar uma situação em que o segurado ele vive, por exemplo, do recurso que ele recebe de um benefício do INSS. E esse recurso, ele sendo cancelado ou ele sendo cessado, coloca em risco a sobrevivência desse segurado. Ele não tem como se alimentar,
né, obter recursos para a sua própria subsistência ou mesmo para qualquer outro tipo de coisa. Isso é um risco também que é reconhecido dentro da justiça, onde a tutela antecipada geralmente ela é exercida por um juiz exatamente quando há esse risco. Ele dá essa tutela antecipada, não é em todos os casos, tá? Ela consiste na antecipação dos efeitos de uma sentença condenatória. É usada quando há algum requerimento da parte que não pode esperar a execução da sentença. Como nós falamos, o processo fica rodando na justiça e no caso de segurados do INSS, não tem nenhuma fonte de renda, não tem como arrumar uma outra maneira de subsistência e coloca em risco a sua integridade. Então, devendo a justiça proporcionar ao titular de direito lesado, no caso o segurado, a possibilidade de cumprimento de urgência determinada numa decisão judicial. Quer dizer o quê? O segurado ele não pode ficar esperando o trâmite do processo, que pode levar anos. Então, o juiz, para garantir que essa pessoa não tenha tal prejuízo, ele concede a tutela. Então são informações, são conteúdos sempre muito importantes para você, meu amigo, minha amiga, para vocês estarem antenados, atualizados de tudo que está acontecendo e saber como lidar com essas situações difíceis dentro do INSS. Nós temos aqui dentro do canal todos os vídeos falando de diversos problemas e todos os dias aparece um novo problema. Então nós estamos sempre aqui reforçando e trazendo atualizações para você lidar com isso. Por quê? Porque as leis também mudam. Infelizmente as coisas mudam do dia para a noite aqui no Brasil e a gente tem que dançar conforme a música, mas saber que tipo de música que nós estamos dançando, né? Porque se estiver fora do ritmo você não vai conseguir nada. Então é para isso que a gente está sempre atualizando. Você, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos aqui ao canal. Aproveitem todos os nossos conteúdos, assistam os nossos vídeos quantas vezes desejar, quantas vezes quiser, de qualquer lugar. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação é bom para você. Por quê? Porque você vai sempre receber notificação dos nossos novos vídeos diários e pode ter aquela informação super importante que você está guardando há dias, há semanas ou até meses esperando para resolver um problema no INSS. Então é muito importante, se inscreva e ative o sininho de notificação, tá? Deixa ativo lá o sininho. Meu amigo e minha amiga estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal. Eu não canso de agradecer, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, prosperidade, alegria, saúde, harmonia, muito amor. Pessoal, o mundo está precisando de tudo isso. Vamos continuar fazendo nossas preces e orações a Deus, pedindo para que tudo se resolva no mundo de uma forma calma, tranquila, e que o bem vença, como sempre, e todos nós possamos prosseguir aí em paz as nossas vidas, tá? Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.